Além disso, a gente pode, de alguma forma, fazer um paralelo com uma síndrome. Existe uma síndrome chamada Anton Babinski, que foi descrita em 1898. Babinski é realmente aquele neurologista que descreveu o sinal de Babinski, né, que é aquele sinal do exame físico do bebê. E a síndrome de Anton Babinski é quando a pessoa ela tem uma lesão no lobo occipital. Essa lesão ela pode ser infecciosa, inflamatória ou trauma. E essa lesão gera no paciente uma cegueira. E essa cegueira ela não é perceptível pelo próprio paciente. Então ele fica cego, só que ele não assume que está cego. Então ele reclama que a luz está apagada, ele reclama que os móveis estão colocados de lugares diferentes quando ele bate nos móveis. Ele simplesmente não assume que está cego. Esse é o nome da síndrome de Anton Babinski. E isso é fazendo uma analogia de você permitir com que as cegueiras, hoje no nosso ambiente social, né, permitir com que essa cegueira ela faça não deixar você enxergar o que está acontecendo efetivamente, né? E ainda você assumir essa cegueira para si. Sêneca, que é esse busto aí, é um filósofo grego. Ele é o pai, um dos pais daquela diretriz filosófica chamada estoicismo. Ele já descrevia essa cegueira e ele já descrevia esta doença sem que ele soubesse que era uma doença chamada Anton Babinski. Ele já descrevia nos seus livros pessoas que eram cegas, mas não assumiam que tinha esse problema. E isso é muito importante você ter essa noção, né? Dunning-Kruger são dois caras, né? Dois psicólogos que fizeram vários testes e esses caras eles começaram esses testes mais ou menos numa brincadeira, mas esse negócio começou a ficar sério e hoje são artigos seminais na área de neuropsicologia. E o que eles comprovam é que quanto menos inteligente a gente é dentro de um determinado assunto, a gente mais tende a superestimar a nossa capacidade em relação a esse assunto. Então, quanto mais as pessoas acreditam que são sábias em relação a um determinado conhecimento, mais elas superestimam e menos buscam para se atualizar ou mudar de opinião. Então, esse é o conceito do efeito Dunning-Kruger e isso você consegue extrapolar para diversas áreas do conhecimento e da nossa vivência como sociedade, como pessoa, como grupo, etc. É muito importante porque a impressão que eu vejo é que o Dunning-Kruger é o cara que está descrevendo como o Brasil vive hoje, né? A gente premia o cara que não sabe nada, ele reforça os assuntos que ele fala com uma convicção muito grande e ele fala para um grupo que sempre aplaude ele. Então é muito sintomático a gente discutir isso hoje nessa altura do campeonato, né? O que é esse efeito Dunning-Kruger, né? Então a pessoa ela perde a capacidade de analisar esse conjunto de círculos aqui. Ela perde a capacidade de analisar de uma forma mais crítica, né? Sendo que você sempre tem que saber que as coisas que você não sabe em relação ao conhecimento que você tem são muito mais vastas do que as coisas que você sabe, né? E as coisas que você tem certeza que você sabe são menores ainda. E você sempre tem que manter isso em perspectiva, independente do que você estiver colocando em prática, né? Seja na medicina, na vida, qualquer coisa, né? E a gente vive hoje um negócio chamado síndrome do jogador de Araque. O que é o síndrome do jogador de Araque? É o cara que nunca jogou bola na vida, mas ele sabe mais de futebol do que os comentaristas, sabe mais de futebol do que o técnico, sabe mais de futebol do que o dono do time, mais de futebol do que os jogadores profissionais.
é o síndrome do jogador de Araque. É o que está rolando hoje no Brasil, né? Então a gente tem especialista de tudo que você imaginar. A gente tem especialista de pandemia, a gente tem especialista de política, especialista de a fome no mundo, a gente tem especialista de... Então sempre tem um especialista para jogar uma verdade. Essas verdades, elas nem sempre são organizadas ou elas são colocadas à prova, porque não tem fonte, não tem estudo, e sempre é um debate muito raso, muito mal feito, muito desorganizado, sempre discute, sempre tem um pé atrás com pessoas que tenham muita certeza, né? A síndrome de jogador de Araque, ela impede o repensamento, né? Então impede com que você tenha um senso crítico sobre você mesmo e você impede a possibilidade de você repensar as suas verdades, né? Se você tem certeza de algo, você não tem motivo para procurar lacuna nesse conhecimento, né? E isso demonstra uma fragilidade de ego, né? Porque você se queima, né? Você se dói quando você tem as suas verdades questionadas, né? E na verdade, o efeito deveria ser o contrário, né? Quando você é questionado, quando você é colocado à prova, você deveria ter humildade suficiente para entender que você, olha, certeza, provavelmente eu não sei o que está acontecendo, provavelmente eu não sei o que eu estou estudando, provavelmente eu não sei o que eu estou apresentando para você, eu vou melhorar, eu vou estudar mais, eu vou atrás de mais, né? É muito comum essa síndrome de jogador de Araque entre alunos de medicina, e eu vou falar de medicina especificamente porque é o grupo de pessoas que eu estou vendo hoje em dia, que eu mais falo hoje em dia, mas é muito comum em adolescentes, pós-adolescentes, caras de 18 a 25 anos. É aquele cara que tem muita certeza, que tem certeza que vai dar certo, que acha que sabe de tudo. Isso é muito inerente à idade jovem, né? Ao espírito jovem. Então é importante você deixar isso em perspectiva e não deixar se contaminar por esse tipo de situação, porque a falta de competência, ela se cega para a incompetência que você realmente tem, né? Então é muito comum você ter isso num ambiente acadêmico, médico, e isso tem sido cada vez mais nítido, né? Cada vez mais simples você vê, né? E isso você vê muito quando você tem lá a síndrome do R2, né? Então, é a época que mais aparece erro médico dentro de um hospital universitário, é quando você tem a mudança dos R1s para serem R2, né? Então esse R1 ele sai de um ambiente de principiante, ele começa a se transformar num amador. Então, como ele não sabe muita coisa, mas ele já aprendeu muita coisa, então ele teve uma curva de conhecimento muito grande, ele sobe num cume, né, que é chamada aqui de a montanha do estupidez, e ali ele se acha a última bala do pacote, ainda mais quando tem gente abaixo dele, e aí ele começa a fazer erro, porque ele ganha muita confiança, né?